aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Explainer. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no que pode ser o próximo grande passo da inteligência artificial, a colaboração. Pensa só, IAs que, em vez de agirem sozinhas, formam times de especialistas para resolver problemas cabeludos. É disso que a gente vai falar hoje. Pensa aí no seu assistente de IA, aquele que você usa todo dia. Ele é ótimo para coisas simples, né? Mas e se a tarefa for daquelas bem complexas que precisa de pesquisa, de checagem de fatos, de vários rascunhos? A real é que a maioria das IAs hoje em dia são gênios solitários, e é aí que a coisa começa a complicar. Os famosos modelos de linguagem grandes, os LLMs, são realmente impressionantes. Eles escrevem textos, fazem resumos, conversam. O problema, eles têm duas falhas bem sérias. Primeiro, o conhecimento deles é tipo uma foto antiga, está congelado na data em que foram treinados. E, o que é pior, eles podem alucinar, ou seja, inventar fatos com uma confiança que até assusta. Para qualquer trabalho que precise de precisão, isso aí é um baita obstáculo. Mas e se a gente pudesse dar um jeito de contornar essas limitações? É aqui que entram os heróis da nossa história. A tecnologia RAG e o que a gente pode chamar de equipes de IAs, os frameworks multi-agente. Vamos começar com o RAG. Imagina que você dá para a IA uma chave de uma biblioteca infinita que está sempre sendo atualizada. Antes de responder qualquer coisa, ela vai lá e pesquisa as informações mais novas e relevantes. Isso já ajuda a combater o problema de dados velhos e diminui as invenções. É um avanço, entanto, mas no fim do dia ainda é uma IA só fazendo todo o serviço sozinha. E agora, o próximo nível. Os Frameworks Multi-Agente, ou MAFs. Se o RAG é um gênio com uma super biblioteca, um MAF é tipo uma equipe de vingadores da IA. Pensa num time de verdade. Tem o pesquisador, o redator, o revisor, o gerente de projetos, só que são todos robôs e todos colaborando. Essa é a grande sacada de um MAF. E como é que essa equipe de robôs trabalha na prática? Bom, primeiro um agente gerador escreve a primeira versão da resposta. Aí entra em cena o verificador, que funciona como um checador de fatos profissional, caçando qualquer alucinação. Depois, um avaliador analisa a qualidade geral. E se não tiver bom o suficiente, um refinador pode até mudar a pergunta original para que o time tente de novo de um jeito melhor. É um processo de controle de qualidade completo. Na teoria, tudo isso soa maravilhoso, né? Mas será que funciona no mundo real? Para tirar a prova, os pesquisadores criaram um desafio dos grandes. Botaram a IA para analisar contratos de seguro, aqueles documentos cheios de letrinhas miúdas e jargão técnico que ninguém entende. O campo de batalha foi o aplicativo Genie Reader, e o material de análise foram contratos de seguro reais e, para dificultar ainda mais, em alemão. A missão era extrair informações precisas desses documentos super densos, uma tarefa que um especialista humano levaria horas para fazer. Era o teste de estresse perfeito para essas IAs. E que comece a batalha. De um lado, a abordagem de IA única, o lobo solitário. Do outro, os times de IAs especialistas. Quem será que leva melhor nesse desafio? Então vamos lá. No corner esquerdo temos o Vanilla RAG, o feijão com arroz, a abordagem tradicional de uma IA com sua biblioteca. E no corner direito, os desafiantes, 3 das equipes de IA mais promissoras que existem, prometendo muito mais precisão justamente por causa da colaboração. O primeiro desafiante é o Crew AI. O lema dele é trabalho em equipe. Ele é todo focado em criar agentes com papéis super bem definidos, que trabalham juntos, de forma organizada, para entregar a tarefa. É o mestre da organização. Depois vem o LangGraph. Pensa nele como o estrategista do time. Ele organiza o trabalho como se fosse um fluxograma, um grafo. Isso permite que os agentes sejam mais flexíveis, possam voltar em etapas anteriores se for preciso. É um sistema bem mais adaptável. E por último, o Small Agents. O nome Small, de small, pequeno, já entrega. Ele é o ágil e levinho da turma. Um framework feito para ser minimalista, para construir e testar equipes de agentes bem rápido, sem pesar muito no computador. Ok, competidores apresentados, desafio na mesa, chegou a hora da verdade. Vamos mergulhar nos dados para ver quem realmente ganhou essa batalha. Certo, olha só essa tabela com os números da batalha. A gente está olhando para 3 coisas aqui.
a qualidade da resposta, o score de alucinação, que basicamente mede o quanto a IA inventou coisa e, claro, o tempo que levou. E olha, já vou adiantando que tem uns resultados bem surpreendentes por aqui. Vamos analisar isso de perto? E o primeiro resultado que pula na cara é a qualidade da resposta. O Vanilla Raj, que era o cara a ser batido, foi muito bem. Mas olha só o CrewAI. Chegou coladinho, com uma qualidade praticamente igual, mesmo com todo aquele processo de verificação em equipe. Já o LangGraph e o Small Agents, bem, ficaram comendo poeira. Agora, a métrica que talvez seja a mais importante. Alucinação. E aqui, atenção, um número menor é pior. Significa que a IA inventou muito mais coisa. E dá uma olhada no número dos Small Agents. 0,086. Ele foi de longe o pior de todos, o que mais viajou na maionese. Mas por que um sistema feito para ser ágil falhou tão feio assim? A resposta está logo aqui. A chave para entender o desastre do Small Agents está nessa frase do estudo. Por uma limitação técnica, ele só conseguiu ler um pedacinho do contrato de seguro. Com pouco contexto, a IA foi praticamente forçada a adivinhar o resto. E o resultado, uma chuva de informações inventadas. Fica a lição. Para qualquer IA, não importa o quão esperta ela seja, contexto é tudo. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. O Vanilla Rag foi o mais rápido, levou 15 segundos. O CrewAI foi um pouco mais lento, 22 segundos. Mas esses 7 segundos a mais foram o tempo que a equipe de IAs usou para verificar, validar e dar um polimento na resposta. É o dilema clássico. Você prefere velocidade pura ou uma precisão com segurança? Então, depois dessa briga de gigantes, qual é a grande lição que fica? Fica bem claro que o futuro da IA de alta performance não é sobre um gênio solitário trancado numa sala, mas sim sobre a força da colaboração. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos resumir o que a gente aprendeu. Primeiro, equipes de IA como o CrewAI colocam uma camada de validação que aumenta e muito a nossa confiança no resultado. Para tarefas sérias, de alto risco, isso não é um luxo, é essencial. Segundo, contexto é rei. A qualidade da informação que você dá para a IA é o que define a qualidade da resposta. E por último, o futuro não parece ser de uma única super IA que faz tudo, mas sim de ecossistemas de IAs especialistas trabalhando juntas. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se as IAs já estão formando equipes para trabalharem entre si, qual vai ser o próximo passo? Times de IAs de empresas diferentes colaborando? Ou quem sabe uma colaboração muito mais profunda entre nós, humanos, e essas novas equipes de agentes super inteligentes? Uma coisa é certa, o futuro é em equipe. Valeu por acompanhar a gente em mais este Explainer. Até a próxima!